Muita coisa boa para falar aqui hoje. Marcos 4, a partir do verso de número 35. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Você pode dizer amém por essa leitura? Hoje eu quero falar com você um pouquinho, submeter a minha palavra, já que nós vamos falar de testemunhos. Quero submeter a minha palavra ao seguinte tema: sobrevivemos à tempestade. Tem algum sobrevivente aqui ou não? 8 pessoas. Tem algum sobrevivente aqui? Porque, na verdade, você está sentado do lado de um sobrevivente. Você pode até dizer para a pessoa: estou muito feliz de estar aqui perto de você, que seu testemunho me inspira. Esse texto que eu escolhi para a gente ler, fala de uma tempestade, porque a vida também é assim, a gente enfrenta tempestade, sim ou não? E os discípulos aqui receberam um convite, que era mais uma ordem de Jesus. Jesus disse para os seus discípulos: vamos entrar dentro do barco e vamos atravessar para o outro lado. Nós temos uma missão do outro lado. E a Bíblia diz que depois que eles saem, quando eles chegam na metade do mar, uma grande tempestade se levanta. E os discípulos, boa parte daqueles discípulos, estavam acostumados com o mar da Galileia, que na verdade é chamado de mar porque ele é muito grande. Ele tem 20 quilômetros de extensão por 12 quilômetros de largura. Mas na verdade é um lago. É o maior reservatório de água potável do Oriente Médio. Quando você for a Israel, amém, você vai ter a oportunidade, de navegar pelas águas do Mar da Galileia. Agora, tem algo interessante, tem um fenômeno que acontece no Mar da Galileia, comumente, pastor Val sabe disso também, comumente acontece. O Mar da Galileia, ele está no ponto mais baixo da terra, ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. Então, o que acontece? Cercado pelas colinas de Golã e pelas montanhas da Galileia, que ainda muitas nas colinas de Golã, você, mesmo estando em Israel, você consegue observar que tem gelo no topo das colinas. Então acontece um fenômeno. A água, por ser quente, ela levanta um vapor quente, e o vento que sopra por cima é um vento frio. Isso dá um choque térmico, e assim, do nada, você está no meio do mar, levanta-se uma tempestade. Pois foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Quando Jesus disse: vamos atravessar, eles estavam indo, irmãos, estava indo tudo bem, até que a tempestade chegou. Quando a tempestade chegou, a primeira atitude dos discípulos, sobretudo aqueles que já eram pescadores, por exemplo, Pedro e Tiago, que eram irmãos, Pedro e André, que eram irmãos, Tiago e João, que eram também irmãos, eles tinham empresa de pesca. Então eles viviam do que aquele mar entregava. Eles estavam acostumados a passar por isso. Então, no primeiro momento, quando a tempestade chegou, eles falaram assim: vamos usar o nosso know-how para resolver essa situação aqui, que nós estamos acostumados. Isso aqui a gente domina. Não é assim quando aparece problema na nossa vida? Deixa que eu resolvo.
É a nossa primeira atitude. Mas a Bíblia diz que a tempestade começou a açoitar. Você sabe o que é açoitar? Uma tempestade, açoitar um barco. A ponto das águas do mar, do lago, começarem a entrar dentro do barco. E eles começaram a ficar desesperados. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo na popa, pegou um travesseiro. Você imagina essa cena ou não? O barco sendo achatado. O barco sendo entortado pela tempestade. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo, descansando na popa do barco. Aí os discípulos, quando viram, não tem mais jeito da gente segurar, foram lá e acordaram Jesus. E falaram, mestre, o senhor não está percebendo que nós vamos morrer aqui se continuar a gente nessa tempestade? O senhor não está percebendo que esse barco, ele vai afundar? A Bíblia diz que Jesus se levanta no meio da tempestade e dá uma ordem: vento, aquieta. Mar, acalma-te. E a Bíblia diz, na mesma hora, houve grande bonança. Isso é lindo demais de acontecer, gente. Então aqui, na minha palavra de introdução, algumas coisas que eu quero dar destaque aqui nessa tempestade. Primeiro, tempestades acontecem na nossa vida também, sim ou não? Tem alguém aqui que já enfrentou uma tempestade ou não? Tem alguém que está enfrentando uma tempestade? Primeira característica dessa tempestade, que também acontece na nossa vida, é que elas são inevitáveis. Tempestades são inevitáveis. Por exemplo, agora já está para começar, não sei se já começou a temporada de furacões lá no sul, né? Não sei se agora, junho, julho, por aí. Aí, os especialistas já começam a dar nome para os hurricanes, para as tempestades. Até teve um problemão uns anos atrás, porque todos os hurricanes que passavam lá, todos os furacões, recebiam o nome de mulher. Aí as mulheres entraram reclamando, mas por que o nome do furacão é mulher? Eu não sei, irmãos, por que essa discriminação? Você está entendendo? Mas o fato é que aí eles começaram a mesclar, misturaram, começaram a colocar o nome de homem também. Só que aí os furacões com o nome de homem vinha fraquinho. Até aqui só. Eles podem até prever, mas eles podem evitar uma tempestade? Não. Ela quando aparece, ela é inevitável. Não tem como você falar assim, não quero tempestade. A nossa vida é assim também. Existem tempestades que elas são inevitáveis, você vai ter que passar. Como eu passei, você passou ou está passando. Uma outra coisa também acerca das tempestades é que muitas vezes elas são imprevisíveis. Quando os discípulos colocaram o barquinho na água, irmãos, o céu estava de brigadeiro. Não tinha sinal de chuva. A Bíblia diz que de repente o vento começou a soprar. Na nossa vida também é assim. Às vezes a gente é pego com um diagnóstico, a sua vida muda de um dia para o outro. As coisas mudam, um acidente, um diagnóstico, uma sentada na frente do médico, muda tudo. Uma questão com um filho, uma questão com um parente que está lá no Brasil, que você não consegue resolver. Mas as tempestades também, elas têm uma outra característica em terceiro lugar, muitas vezes elas são inadministráveis. Ou seja, a gente não consegue administrar. A Bíblia diz que os discípulos lutaram, eles tentaram, antes de acordar Jesus, eles tentaram resolver a situação. Às vezes nós também fazemos a mesma coisa. É assim ou não é? Aquilo que você acha que você tem condição de resolver, você tenta resolver. Você sente uma dor, antes de você ir no médico, você vai na farmácia. Aí você toma um remédio, não resolve, não está resolvendo. Aí quando você vê que não tem jeito, você corre para o médico. Ou primeiro, como muitos estão fazendo hoje, consultam com o Dr. Google. Ou com o chat, com a inteligência artificial. Tá certo? Mas você não deve fazer isso, não estou te motivando a fazer isso não. Vai no médico de verdade. Às vezes a gente tenta, irmãos, administrar as nossas tempestades e a gente não consegue. A vida também vai produzir isso na nossa vida. Vai acontecer coisa na nossa vida que você vai falar assim, não tem controle sobre o que está acontecendo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é assim. A pandemia provou isso. Quando tudo ficou fechado, quando as pessoas estavam morrendo, um vírus imparável, não é? Então tem tempestades que elas
são impossíveis de serem administradas. E por último, todas as tempestades, elas têm uma característica também, o quê? Elas são pedagógicas. Elas nos ensinam muita coisa. Por exemplo, a gente aprende na tempestade a ser mais humilde. Quando a gente passa por uma luta, a gente olha e fala assim, eu não estou com essa bola toda não. Quando você passa por uma tempestade, você fala assim, meu dinheiro não resolve tudo não. Quando você passa por uma tempestade, né, por muitas vezes, né, o nosso orgulho é achatado. Nosso orgulho é colocado por terra. Quando você vê, como eu passei, né, vendo a minha saúde indo embora, irmãos, a impressão que eu tinha é que eu estava segurando um novelo de linha assim de crochê, e parece que eu tinha jogado aquela bola, segurando uma pontinha e vendo aquilo indo embora. Às vezes a nossa vida é a mesma coisa. Deus nos ensina através das tempestades. Por quê? Porque elas são pedagógicas. Elas não pedem permissão para chegar. A tempestade chega. Elas não pedem permissão. E eu compartilho algumas lições que esse texto me ensina sobre tempestade. Se você está comigo, diga amém. Primeiro, a Bíblia diz no capítulo 4, e o verso de número 37 que nós lemos. A Bíblia diz que aquele barco que estava Pedro, Tiago, André, João e os discípulos com Jesus, a Bíblia diz, e levantou-se, diga comigo, e levantou-se. Mais forte, e levantou-se. Um grande temporal. Então guarde o que eu vou dizer, tempestade também atinge barco que Jesus está. Às vezes a gente acha que luta só vai acontecer com quem não serve a Deus. Ei, luta acontece também com quem busca a Deus. Crente também, que confia em Deus, cristão que confia em Deus também fica doente, também perde emprego, também tem problema na família, tem problema no casamento. Às vezes a gente acha que viver para Deus, né, vai nos isentar ou vai nos tornar imunes às lutas da vida. E a grande verdade é, todos nós estamos sujeitos a essas tempestades, até o barco que Jesus estava. Guarde o que eu estou dizendo, o fato de Jesus estar no barco não significa ou não impediu que a tempestade chegasse. Fé não é ausência de luta, é capacidade de vencer as lutas. Crente também recebe notícia ruim, crente também chora, crente também passa pelo vale. Às vezes a gente acha, não, eu vou porque Deus está comigo. E de fato Deus está com você. Agora Ele está com você para passar com você pelas lutas que você está passando. Aí alguém me diz assim, pastor, mas se Deus está comigo, por que eu passo pela tempestade? Ou, se Deus está comigo, qual é a diferença de ter Deus para aqueles que não têm Deus, se todo mundo vai passar por luta? Eu vou dizer para você qual é a diferença. A diferença é que na hora da luta, nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem buscar. Provérbios 18 e 10 diz assim, torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em abrigo seguro. O salmista diz no Salmo 46, verso 1, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O salmista diz no Salmo 23, verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então sabe qual é a diferença? É que você e eu, nós temos a quem recorrer no dia da tempestade. Sabe que eu tenho uma boa notícia para te dar aqui? O mesmo Jesus que estava nesse barco aqui, no dia da tempestade, Ele está no barco da sua vida, neste dia de tempestade. Tem alguém comigo aqui nessa manhã que pode celebrar esse Deus maravilhoso? Era uma segunda-feira, estava morando no Rio de Janeiro ainda, 31 de julho de 2017. Tinha saído com os irmãos lá da igreja que eu era pastor, para a gente fazer uma corridinha. Aí terminamos de correr, fiz até uma foto, se você entrar no meu Instagram e tiver paciência para rolar todas as fotos até 2017, essa foto está lá até hoje. 31 de julho. Terminamos de fazer a corrida, eles falaram comigo assim, e aí pastor, vamos correr amanhã?
Eu falei, amanhã eu não posso. Eu tenho que começar hoje, fazer um jejum, que quarta-feira eu tenho um exame, que eu preciso estar com o meu intestino limpinho para poder fazer. Uma colonoscopia. Quem já fez sabe como que é doído. Isso era uma segunda-feira. Tinha terminado de correr, eu estava bem. Conversei com a médica que era lá da igreja. Ela me receitou um exame, que eu falei com ela que eu estava sentindo uma mudança no meu hábito intestinal. Ela falou assim, vai lá e faz esse exame aqui. Isso era uma segunda-feira. Eu falei isso para eles. Na quarta-feira, dia 2 de agosto, eu fiz o exame. O exame que era para demorar 1 hora, demorou 5. E eu passei o exame todo sedado, que você faz esse exame todo sedado. E quando eu acordei, a minha esposa já estava comigo lá do meu lado. Tinha me levado lá para o quartinho. Quando eu abri o olho, que eu voltei da sedação, estava a médica que fez a responsável pelo exame e estava a minha esposa do lado. Ela pegou os exames e falou assim, as fotos, e falou assim, a biópsia foi mandado para uma biópsia, mas eu nem preciso de biópsia para te falar, porque aqui na imagem já dá para ver de tão grande que é o tumor que você tem. Um tumor estágio 4 no colo do reto. E eu falei, o que isso significa? Ela falou assim, isso significa que você precisa procurar um médico oncologista ontem, porque o seu caso é gravíssimo. Liguei para a médica que me atendia, ela falou, vou te indicar alguém, e ele vai marcar para você o mais perto que conseguir. Isso era uma quarta-feira. Sexta-feira, 4 horas da tarde, ele me atendeu. Quando eu estava na frente dele, estava sentado eu, a minha esposa e ele do outro lado. Ele pegou uma folha de papel semelhante a essa que está aqui assim, ó, colocou em cima da mesa, fez um desenho assim, uma caricatura do intestino e falou assim, ó, seu tumor pela foto está aqui, ó. Nem se eu quiser te operar, eu consigo, de tão grande que ele é. Isso aqui, nós temos que fazer 2 caminhos. Primeiro, você precisa fazer um exame para saber se esse câncer seu não espalhou para o resto ou para algum outro órgão vital. Essa é a primeira coisa. Segundo, nós vamos ter que propor um tratamento para ver se diminui o tumor, para depois que o tumor estiver menor, a gente entra, opera e tira o tumor. Só que isso vai te custar muito, e me explicou, quimioterapia, radioterapia, sessões, cirurgias. Isso numa quarta-feira. Segunda-feira eu estava bem. Então, tempestade chega na vida de quem serve. Eu estava na igreja, irmão, eu estava pastoreando a igreja. Tempestade também chega na vida de quem Jesus está no barco. E foi a notícia que tirou o meu chão, porque todas as vezes que você é diagnosticado, e nós temos irmãos aqui na igreja que vão testemunhar, que vão dizer a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Quando você ouve, né, quando você recebe o diagnóstico do médico, de que você tem câncer, a impressão que fica, no primeiro momento, é que o médico está te dando uma sentença de morte. Sobretudo para mim. Eu venho de uma família de 4 irmãos. 2 mulheres que eram mais velhas do que eu e meu irmão hoje. E eu e o meu irmão. As minhas 2 irmãs tinham morrido de câncer. Um com câncer na cabeça, outro com câncer de mama. Então você imagina, você é de uma família de 4 irmãos. 2 irmãos seus morrem de câncer. E o médico chega e fala para você assim, você tem câncer? O que você ia pensar na hora? Pode falar a verdade aí. Eu vou morrer também. Aí veio o maior peso ainda, ter que contar para minha mãe. Minha mãe que já tinha enterrado 2 moças. Falar para minha mãe, eu falei, meu Deus, vai morrer. Se eu falar isso para minha mãe, eu vou matar a minha mãe. Então, tempestade acontece também, gente. A gente passa. Só que aqui é que está a diferença. Nós temos a quem recorrer. Na hora da luta e na hora da adversidade. Nós temos a quem buscar. Nós temos acesso a um Deus que é todo poderoso. Que está no barco. Tem alguém comigo aqui nesta manhã? Deus está presente no barco da nossa vida. E nós temos a quem orar, a quem buscar. A segunda lição que essa história me ensina, primeiro, de que quem tem Jesus na vida, quem tem Jesus no barco, também passa por tempestade. Mas a Bíblia diz no verso de número 36, a Bíblia diz, e havia também com ele outros barquinhos. Ou seja, quando a tempestade se levantou no mar, não foi só o barco de Jesus com os discípulos que estavam no mar, tinha outros barcos lá também. Então o que isso me ensina? Que às vezes, quando nós estamos passando por uma tempestade, é bom a gente ampliar a nossa visão e entender que nós não somos os únicos passando por tempestade. Aliás, tem gente passando por tempestade pior do que a nossa.
Às vezes a gente está passando por uma coisa e fala assim, meu Deus, mas isso só acontece comigo. Acontece só com você não. A pessoa que está do seu lado aí também pode estar enfrentando uma tempestade. Esse detalhe que ele parece pequeno, mas ele revela algo poderoso. Outros barcos podem estar enfrentando a mesma tempestade. Quando eu estava na frente da médica, que eu fui me consultar com a oncologista que ia cuidar da minha medicação, e eu cheguei para ser atendido, né? Quem já frequentou esses espaços tem uma noção do que é, ou dar o valor verdadeiro à vida. Você está na sala de espera, não tem ninguém ali querendo outra coisa a não ser viver. Todo mundo que está ali, você vai no setor oncológico de um hospital, você vai ver, quem está ali, irmãos, você não vê ninguém falando assim, olha aqui para você ver, o lote que eu comprei lá em Valadares. Olha aqui a foto desse boi que eu comprei. Olha aqui, não tem ninguém lá, está todo mundo com o exame na mão, esperando para ver o médico, para saber se vai conseguir viver um pouquinho mais. Então tem outras pessoas passando. Aí quando eu entrei para ser atendido pela médica, ela pegou os meus exames e falou assim, Cristo, seu caso é gravíssimo. O tratamento vai ter que ser um tratamento muito pesado. Você faz o quê? Eu falei, sou pastor de igreja. Tem alguém que pode ficar no seu lugar? Ela falou, tem, eu posso falar com o presidente da minha igreja para colocar alguém. Ele falou, então é melhor você colocar, porque você não vai ter condição. Você vai ficar muito debilitado, você vai passar por coisa muito difícil. Aí eu disse para ela, perguntei para ela, e eu morro quando? Ela falou comigo assim, você tem uma pequena chance de sobreviver. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A porta dela estava entreaberta. Ou seja, não estava fechada. Estava entreaberta, uma brecha assim. Aí ela falou assim, dá uma olhada lá para o salão de espera. Aí eu falei, olhei. Um monte de gente sentada. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ela falou comigo assim, metade daquelas pessoas não tem nem 1% de chance de sobreviver. Sabe, a gente precisa olhar para a nossa vida e valorizar o que a gente está vivendo, irmãos. Tem gente aqui que está reclamando, como diz lá na minha terra, reclamando de barriga cheia. Você está bem, você tem saúde, você está passando por luta, mas olha, você está aqui, você está respirando sem auxílio de um balão de oxigênio. Graças a Deus, eu ouvi pelo menos um graças a Deus. Você está aqui, ó, reclamando, mas aqui a gente trabalha muito. Tem gente no hospital que daria de tudo para ter o teu trabalho hoje. Então, sabe o que eu queria que você fizesse hoje? Que você não reclamasse do que você está passando, porque tem outros barcos também passando tempestade. Mas eu queria que você encontrasse uma razão para glorificar a Deus, porque Jesus está no seu barco. Tem alguém aqui que pode, em nome de Jesus, levantar a mão aí, fazer um barulho de vitória, porque você... Nunca fala assim, sou eu que passo por isso. Não, tem outras pessoas também passando. Pare e pense sobre isso. Outra coisa que que esse texto me ensina, em terceiro lugar, é que Deus, Ele tem o seu tempo para trabalhar. Deus não trabalha no nosso tempo. Quando os discípulos acordaram Jesus, eles disseram, Senhor, o Senhor não está percebendo que nós vamos perecer? E Jesus estava fazendo o quê, irmãos? Dormindo na polpa do barco. Às vezes a gente quer que Deus entre em desespero junto com a gente. E Deus não entra em desespero. O céu está desesperado. Você consegue imaginar essa cena? Pensa no céu, pensa no trono de Deus. Pensa nos anjos. Imagina uma correria lá no céu agora. E os anjos, Senhor, o que é que nós vamos fazer? E Deus falando, não, pera aí que eu estou pensando aqui, eu vou arrumar uma saída. Senhor, toma aqui mais um cafezinho para eu ficar calmo. Senhor, como é que nós vamos operar na vida daquela pessoa que está... Você acha que tem desespero no céu? Isso aqui, Jesus dormindo na polpa do barco, é o sinal claro de que Deus nunca perde o controle. E que você perdeu de dar um glória a Deus, vou repetir, Deus nunca perde o controle. Lembre-se do que eu vou dizer, se você não guardar nada dessa mensagem, guarda isso que eu vou dizer. Jesus estava presente, Ele só não estava agindo. E a gente confunde presença com ação. A gente acha que se Deus não estiver agindo, Ele não está presente. E ao contrário, às vezes Ele não está agindo, mas Ele está presente. Agora eu vou dizer para você, o que é mais importante? É a presença dEle, porque Ele presente, daqui a pouco Ele vai se levantar e vai agir, e vai dar uma ordem. Então você pode estar dizendo aqui hoje assim, mas eu não estou vendo nada, pastor, parece que Deus não está vendo. Ele está presente, Ele só não está desesperado como nós, e Ele vai trabalhar no tempo certo. Eu vim liberar uma palavra para alguém aqui, seu milagre não vai chegar
um minuto adiantado e nem um minuto atrasado, seu milagre vai chegar na hora certa. Diga para quem está do seu lado, não fica desesperado, vizinho. Diga aí para alguém, vai chegar. Do jeito que você falou aí, a pessoa nem vai acreditar. Pode dizer, vai chegar na hora certa. A cura vai chegar na hora certa. A aprovação do documento vai chegar na hora certa. A salvação daquele familiar vai chegar na hora certa. A resposta vai chegar na hora certa. Tem alguém que pode celebrar esse Deus maravilhoso aí? Não adianta a gente querer impor a nossa urgência em Deus, não adianta a gente querer impor. Lembra de Marta e Maria? Quando o irmão ficou doente, o Lázaro, João capítulo 11, mandaram falar com Jesus, mandaram um mensageiro, chega lá e fala para Jesus, que o amigo dele está doente. Por que é que elas mandaram falar isso com Jesus? Porque na cabeça delas é o seguinte, se é amigo ele vai entender, vem correndo. Porque quem ama tem que trabalhar com urgência. Jesus falou, eu vou ensinar para vocês que não é isso. A Bíblia diz que quando Jesus recebeu a notícia da morte, da enfermidade de Lázaro, lá onde Lázaro estava era um dia de viagem, o Lázaro já tinha morrido. Por isso que quando Jesus ouviu a notícia e o mensageiro foi embora, Jesus virou para os discípulos e falou, Lázaro, meu amigo, dorme. Morreu Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus foi para se encontrar com Lázaro e chegou lá, já tinha 4 dias que Lázaro estava morto. Quantos dias? 4 dias. Que Lázaro estava morto. Existia uma cultura naquela época entre alguns judeus, principalmente os que seguiam os fariseus. Existia uma cultura que dizia que o espírito de um morto, era só cultura, não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Mas muita gente acreditava que o espírito do morto ficava perto do corpo do morto até 3 dias. E depois do 3º dia ia embora. Então, na cabeça deles, uma pessoa até 3º dia podia ressuscitar. Podia voltar a viver. Jesus falou, vou esperar 4 então, para acabar com a esperança de todo mundo. Jesus chegou no 4. Por isso que quando Jesus falou assim, onde é que vocês colocaram o morto? Elas disseram assim, Senhor, já está fedendo. Ou seja, já tem 4 dias já que nós enterramos. Jesus falou, me leva lá, que eu vou mostrar quem tem poder. E Jesus com uma frase deu um grito, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu de dentro do túmulo, ressuscita. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem o que ele não possa fazer. Às vezes nós queremos a coisa imediata, na hora, faz Senhor. E Deus está dizendo, não, eu vou esperar dar 4 dias para você ver o tamanho do milagre que eu vou fazer. Deus está preparando para você, meu irmão, um testemunho incontestável. Deus está preparando um testemunho para você que as pessoas vão ouvir e vão falar, só Deus poderia ter feito isso. Ou tem alguém que pode celebrar esse Deus aí maravilhoso? Deus tem o seu tempo. Meu processo todinho durou 2 anos, até eu receber a minha cura. Quanto tempo que eu falei? 2 anos. Sabe quantos exames eu fiz? Não sei, perdi a conta. Sabe quantas agulhadas eu tomei? Não sei, perdi a conta. Cirurgias eu sei. 5 ou 6. Está vendo? Não sei. 5 cirurgias. Alguém me perguntou assim, pastor, você teve medo de morrer? Eu não digo medo de morrer. Eu só não queria, por exemplo, deixar minha esposa viúva. Que eu sempre orei por ela nesse sentido. Eu falei, Senhor, não deixa a tua filha ficar viúva. Guarda ela. E eu queria ver minhas filhas crescendo, se formando na escola e tudo. Mas o que eu pensei muitas vezes que eu ia morrer? Muitas. Vários desmaios. Às vezes tomando banho, às vezes só dava tempo de eu gritar o nome dela. Desmaiava dentro, quase quebrava a cabeça, tinha que sair correndo, me arrastando, né? Para ir para o hospital, várias vezes internado 10 dias, 15 dias, 20 dias, perdi 21 quilos. Tantas complicações em decorrência do tratamento e por causa do câncer. E às vezes eu perguntava para Deus. Eu já fiz essa pergunta para Deus. Às vezes eu acordava de madrugada para ir no banheiro do hospital, e eu chegava, me olhava na frente do espelho e falava assim, isso não é nenhuma pessoa, isso é um cadáver. Só está faltando enterrar. Aí eu fazia para Deus essa pergunta, eu falei, Senhor, se o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa, primeira pergunta,
eu sou tão ruim assim de aprender? Eu aprendo rápido. Falei o que o senhor quer me ensinar. Segunda pergunta que eu fazia: se o senhor vai me manter vivo, vai fazer um milagre, dá para antecipar um pouquinho? Porque eu estou sofrendo demais, mas está doendo demais. Eu não estou aguentando mais. E Deus, um dia me deu uma palavra de madrugada. Um dia ele me deu uma palavra. E eu ouvi a voz dele como vocês estão ouvindo a minha voz aqui. Pastor, isso aconteceu quantas vezes na sua vida? Talvez não encha a minha mão. Às vezes. Mas dessa vez eu me lembro. Deus falou comigo numa madrugada que eu estava muito angustiado no hospital. Deus falou comigo assim: eu vou te ensinar o que significa o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu vou ensinar para você como é que você passa pelo vale da sombra da morte, sem ter medo, só confiando na minha presença. E uma quarta lição que eu aprendo aqui é que existe para todos nós uma promessa maior do que a tempestade que nós estamos enfrentando. Porque quando Jesus saiu com os discípulos, olha a palavra que Jesus falou para os discípulos: passemos para o outro lado. Jesus não disse, morreremos no meio do mar. Ele disse, passemos para o outro lado. Eu não sei se de repente a pessoa que está sentada perto de você está passando por uma tempestade, mas eu queria que você pegasse na mão dela e dissesse assim para ela: tem uma promessa. Do jeito que você falou, não tem promessa nenhuma, tá? Melhora, tem uma promessa que você vai chegar do outro lado. Você não vai morrer no meio da tempestade. Você vai chegar do outro lado. Você não vai morrer no meio da tempestade. Você vai chegar do outro lado. Você não vai morrer no meio da tempestade. Você vai chegar do outro lado. Se Ele prometeu. Teve um dia que eu cheguei para fazer um exame. Já contei isso aqui já. Eu cheguei para fazer um exame. Aí toda vez tinha que passar pela triagem, né? Aquela primeira recepção. Tinha uma moça sentada na recepção, eu sentei na frente dela, eu tinha chegado para bater uma... Na minha época chamava de chapa. Tem alguém aqui que já bateu chapa, já? Não? Então você é velho. Se você bateu chapa, você é velho. Hoje em dia eles arrumaram um nome bonito, né, Alexandre? Ressonância magnética. Chapa. Ressonância magnética. Aí cheguei, a moça... na triagem, perguntou para mim assim, seu nome e tal. Aí ela, quando eu falei meu nome, ela falou assim, você é o pastor Christian? Eu falei, sou. Ela falou, você não é o pastor ali da Vitória em Cristo, na Avenida das Américas, no Recreio? Eu falei, sou. Falei, sua igreja é uma benção, eu vou lá na segunda-feira, eu não sou de lá, mas eu vou na segunda-feira fazer campanha. E puxou um assunto comigo, eu falei, que benção, então. Ela perguntou assim, você está tratando o quê? Eu falei assim, câncer. Aí ela falou, meu Deus. Aí a próxima pergunta, tem histórico de câncer na sua família? Ela me disse, tem histórico de câncer na sua família? Eu disse, tem, 2 irmãs minhas. Eu falei, e como estão as suas irmãs? Eu falei, não estão mais, minhas irmãs já morreram. Ela foi, tirou a mão assim do teclado do computador e disse, pastor, a sua história vai ser diferente. Eu tomei posse daquela palavra. Essa é a promessa para quem está no meio da tempestade, com quem Deus falou, você vai chegar do lado de lá. E essa promessa ela é verdadeira, irmãos. Porque quando eu recebi essa promessa, eu estava quase morto. Mas hoje eu estou aqui, em 2026, para testemunhar que a minha história foi diferente. Você está entendendo ou não? Você está entendendo que tem uma promessa, que você vai chegar do outro lado. E às vezes a gente fica assustado na hora da tempestade. Só que Jesus já tinha falado, você vai chegar do outro lado. A gente precisa confiar em Deus nesse nível. E por último, e nós já vamos ouvir alguns outros testemunhos, nós precisamos aprender a confiar no poder de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus se levantou. E eu vim liberar uma palavra para alguém que vai chegar a hora que Jesus vai se levantar no meio dessa tempestade da sua vida. E Ele vai dar uma ordem. Vento! Você consegue ouvir a voz de Jesus? Irmãos, só Ele tem poder. Por isso que os discípulos ficaram admirados. Quem é este? Que até o vento e o mar têm que obedecer. Jesus deu uma ordem para o vento. Vento, cala-te.
mar, aquieta-te. Virou tapete o mar. Uma ordem de Jesus. Você reparou que no contexto aqui dessa história, Jesus aqui, ele repreende o vento e o mar. Ele chega do outro lado, esse outro lado era a terra de Gadara, onde tinha um endemoniado gadareno. Ele chega lá, repreende os demônios, expulsa os demônios daquele homem e liberta. A Bíblia diz que ele entra de novo no barco, volta para o outro lado. Quando ele chega lá, um homem fala: minha filha está doente, você vai lá em casa orar? Jesus falou: vou. Quando ele estava indo, veio uma mulher enferma, tocou nas orlas das suas vestes e ficou curada. Quando ele chegou na casa de Jairo, a menina que estava doente, não estava doente mais, estava morta. Sabe o que Jesus fez? Talita cumi, a ti te digo, menina, levanta-te. Ressuscitou a menina. 4 milagres em sequência. Repreendeu o vento e o mar, poder sobre a natureza. Repreendeu os demônios, poder no mundo espiritual. Curou a mulher com fluxo de sangue, poder sobre as enfermidades. Ressuscitou a filha de Jairo, poder sobre a morte. Porque ninguém tem mais poder do que o Jesus que nós servimos. Em 2019, se não me falha a memória, a escola de samba lá em São Paulo, Gaviões da Fiel, colocou um bloco no meio do seu desfile, que tinha uma imagem de Satanás, e colocaram Jesus, e Satanás vinha com um chicote, batendo em Jesus, e Jesus caía, tropeçava. Eu olhei aquilo e falei: o Jesus que eu sirvo, não é esse aí não. O que eu sirvo, Satanás sabe muito bem que ele foi derrotado, Satanás, na cruz do Calvário. O nosso Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Tem alguém que pode celebrar esse Deus todo-poderoso? Antes de ouvir os testemunhos, eu sempre gosto de mostrar isso. Não mostro como sinal de derrota, mas como sinal de vitória. Não de testemunho, mas de testemunho. Por tudo que Deus fez na minha vida. E eu sou grato. Tem um videozinho aí? Tem um vídeo com som? Por favor, João. Agora a gente tá indo embora. Alta. Zafiel, graças a Deus. Obrigado a todos pelas orações.
Um dia Jesus se levanta e acalma a tempestade. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também e fazer pela sua casa. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Ó. Eu encontrei com o Clébio aqui, que eu apresentei aqui de visitante. Um dia o Beto falou comigo, Beto que é obreiro aqui, falou: você não quer fazer uma visita, um amigo meu, conhecido? Aí eu fui visitar ele. Aí eu cheguei lá para visitar o Clébio na casa dele. Ele estava igual estava nessas fotos aqui. Aí ele falou comigo: pastor, o médico me deu entre 6 meses e 1 ano. Aí eu encontrei com ele agora, quase que eu não conhecia ele. Aí diz ele que cada visita que ele vai lá no médico, eu falei: ô médico, aquele 1 ano que você me deu já caducou, como é que fica aí? Que dia que é? Aí, tá aqui o Clébio. Fica de pé aí, Clébio. Quero dar um aplauso ao Senhor Jesus pela sua vida, tá? Saúde total, Clébio, em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui, que eu pedi, eu que conto o testemunho dele, mas eu queria chamar o Moisés aqui. Cadê a Nangeli? Está aí, né? Seria... Ô, Nangeli, vem cá, Nangeli. Queria pedir o Moisés... dá um microfone extra que está aí. Obrigado. Eu selecionei algumas pessoas aqui. Tem muita gente para contar testemunho, mas eu pedi para, pelo menos... Vem cá, Moisés. Como é que... Alô, som. Som. Moisés tem um testemunho lindo com a Nangeli para contar. A paz da igreja. Falar em poucas palavras, porque um pouco tímido. Mas em 3 anos e meio, eu mais a minha esposa passamos por alguns problemas e tentando ser pais. E nesse intervalo a gente foi por várias vezes médico, ia no hospital e preocupados, né, que talvez a gente não poderia ser pais. E vendo alguns amigos em volta, não. Vai dar certo. Mas a gente sabia que 2 anos e meio se passaram, a gente já sabia que não era mais o problema entre nós, era o mundo espiritual. Era alguma coisa no mundo espiritual que estava travando. E no dia 14 de julho de 2024, o pastor Cristo estava ministrando, e o tema da mensagem dele era fé inabalável. E no final ele fez várias orações, como ele sempre faz, chamou as pessoas para vir no altar. E nisso a pastora subiu para a gente ministrar. E ele fez várias orações por cura, saúde, por várias orações para as pessoas. E eu lembro que ele falou uma frase: tem algum casal aqui agora que está tentando ser pais e não está conseguindo, e está passando por algum problema? Nisso eu olhei para o lado da minha esposa, aí ela não, na verdade ela tinha vindo aqui para receber oração, ela já estava aqui na frente para receber oração. Aí eu olhei para o lado dela assim, eu fui levantar a mão, e as pessoas falaram: pastor, o Moisés está levantando a mão e tal. Ele falou assim: Moisés, põe esse contrabaixo seu e vem aqui receber oração. Irmãos, Deus sabe o que eu vou falar aqui agora. Eu senti aquele dia, eu ficando leve depois do oração. O peso que estava em mim saiu. Ela também, nós fomos embora chorando depois daquele culto. E a oração que recebemos foi no dia 14 de julho de 2024. No dia 7 de junho de 2025, nasceu minha filha. Para honra e glória do Senhor. Essa foto aqui, ele guarda, que essa foto que está aparecendo na tela foi do dia que eles receberam a oração, né? E graças a Deus estão segurando essa bênção aí. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Parabéns. Obrigado pelo testemunho.
e nasceu parecido com a mãe. Graças a Deus. Pegando no pé do Moisés. Moisés está conosco desde que começamos essa igreja aqui. Desde o início. Eliana Andiele. Eu vou chamar aqui. Vem aqui o Alexandre, por favor. Eu vou chamar o Alexandre aqui para contar. Tenho mais 2 depois do Alexandre, para vocês ouvirem um testemunho aqui. Eu pedi o pessoal para resumir, porque é lógico, não dá para... Mas que são testemunhos fortes que eu acompanhei aqui, Alexandre. Paz, igreja. Meu testemunho é quase igual ao do pastor. 20 de março de 2023, fui diagnosticado com câncer no reto também. E aqui na América é diferente do Brasil. Trabalhando, o médico me liga, atendi o telefone e falou: tenho uma notícia para te dar. O que foi? Você está com câncer? Eu quase desmaiei. Falei, gente, como assim? Não, você está com câncer e... Saí para atender o telefone, quando eu voltei para dentro, a Thaís falou: você está diferente, você está amarelo. Eu falei: amor, quando o médico ligou aqui e falou que eu estou com câncer. Mesmo jeito que ele passou para mim, eu passei para ela. Quer dizer, se você morresse, ela também, aí um aperto também. Aí ele... Qual que é o procedimento? Ele falou: não tem procedimento, você vai ter que arrancar o seu reto fora e colocar a bolsa de colostomia. Eu falei: como assim? Não aceitava de jeito nenhum. Eu não aceitava. Fomos para oração, pedindo a Deus para trabalhar. E 1 ano, 2 meses após o diagnóstico, eu consegui resultado do médico. Ele falou assim: o câncer seu está sumindo. Eu falei: graças a Deus, está sumindo o câncer. E eu... aquela luta em casa, sozinho. E estava bem, tranquilo. O câncer voltou. Me ligou de novo, o câncer voltou. Eu falei: meu Deus, o câncer voltou. E aí foi quando eu conheci o pastor Cristian, eu vim aqui à igreja, conversei com o senhor falou comigo: tem uma médica no Brasil, vai lá, pega uma segunda opinião, coisa. Aí fui no Brasil, peguei a segunda opinião, ela falou: volta para lá. O amigo lá está no caminho certo, o caminho é esse mesmo. Você vai ter que tirar o seu reto e colocar a sua bolsa de colostomia. Voltei para cá, fiz a cirurgia, mesmo assim fazendo tratamento, quimioterapia. Foi dias difíceis porque eu fiquei 6 meses em casa, sozinho. Thaís não podia parar, tinha que trabalhar. Yasmin trabalhando. Amanda estava na faculdade. Eu me lembro que a Amanda um dia chegou para mim e falou: pai, se o senhor quiser, eu vou parar a faculdade para cuidar do senhor. Eu falei: não, Amanda, continua na sua faculdade que Deus está conosco. Como o pastor falou, a tempestade veio, mas Deus está conosco na tempestade. E aí a gente lutando e eu sozinho em casa. Aí o médico falou comigo: vamos fazer a cirurgia, vai ser bom para você. Tá bom, fiz a cirurgia. Quando foi agora em janeiro, eu fiz a chapa. Fiz a última chapa. E para a honra e glória do Senhor, não tenho mais câncer. Estou curado Deus é fiel. Deus é fiel. Eu me lembro que o pastor Vitor Hugo profetizou para mim e falou assim: você não vai morrer. Você não vai morrer. Deus está cuidando de tudo. E eu falei: meu Deus, eu quero ver minhas filhas formar, crescer. E hoje, pela honra e glória do Senhor, essa semana Yasmin vai estar casando. Eu vou levar ela no altar. E o ano que vem a Amanda forma. Deus é fiel, irmão. O mais importante é você estar com Deus, com a fé em Deus, com a igreja, porque os irmãos aqui oraram por mim, o pastor me deu uma assistência, e principalmente minha família e a minha esposa aqui. Te amo, viu? Muito. Sem você. Obrigado, Alexandre.
muito forte, irmãos. Eu acompanhei o processo do Alexandre, fui lá na casa dele, a gente orava juntos, mas não foi brincadeira, não. Não foi. Né? Teve efeitos, né, do tratamento que ele fez. É uma série de coisas que é muito detalhe para a gente falar. O que a gente sabe é dolorido. Tem um testemunho aqui que ela pediu para eu contar, da Silvana. Fica de pé aí, Silvana, só para o pessoal saber quem é. Tá, a Silvana está aqui, ó. Aí ela falou, não, pastor, não quero falar no microfone não, porque eu tenho vergonha. Eu falei, você canta meia hora aqui no louvor, eu não tenho vergonha. Agora, para falar aqui, você tem vergonha. Aí eu falei com ela, vou quebrar seu galho, né? Que também nós acompanhamos. Aí ela escreveu aqui, ó. Meu pai começou a passar mal, sentindo muita fraqueza, dor nas pernas, com muito amarelo. Resolveu ir ao médico, fez os exames, descobriram que ele estava com leucemia mieloide aguda. Ficou internado 55 dias. Os médicos disseram que era um caso irreversível pelo fato dele ter 74 anos e ser diabético. E por ter que tomar quimioterapia, os médicos disseram que ele poderia sobreviver entre 9 meses a 2 anos. Ou até mesmo nem aguentar o tratamento. Entramos em oração e campanha no culto da vitória. Deus entrou com providência e para a honra e glória de Deus. Hoje, ele está respondendo muito bem ao tratamento. Os médicos disseram que ele está com a saúde melhor do que de um jovem e que não sabem explicar o fato dele não ter dado nenhum efeito colateral. Ele já voltou a trabalhar, leva uma vida normal. Para os médicos, ele é um caso de superação pelos fatores adversos, porque é raríssimo uma pessoa como ele sobreviver. Está vivo, está trabalhando para a glória de Deus. Eu recebi o testemunho do Eduardo também, que está sentado ali. Faz assim, Eduardo. O Eduardo está ali, ó. Ele aceitou Jesus aqui uns 2 ou 3 cultos atrás. O Flávio está acompanhando ele. 2020, durante a pandemia, foi diagnosticado com câncer também. Teve que passar por radioterapia, quimioterapia, né? Pensou que ia morrer, mas está vivo aqui na América hoje, para a glória de Deus. Está ali, ó. Às vezes você vê uma pessoa, você não sabe, né? Testemunho é bom. Sabe por que essa maneira de testemunho é bom? Que as pessoas que você está ouvindo, quando você passar por elas, você vai ver diferente, né? Você vai saber a luta que foi para poder chegar. E para a gente encerrar, que eu já vou fazer uma oração, eu vou chamar a Andréia. Vem cá, Andréia, por favor, tá? Que celebrou junto com o esposo 28 anos de casado. Ela também tem um testemunho para contar. Vem aqui, Andréia, por favor. Você pode receber a Andréia aqui com um aplauso, por favor? Paz do Senhor, irmão, uma assembleiana, né? Aqui, agora eu entendo, pastor, porque o Senhor permitiu, né? Tanta luta para alcançar outras vidas. Amém. Né? O propósito dele é muito maior do que a gente imagina, né? É verdade. E através desse homem de Deus aqui, né? Das irmãos que estão aqui, irmã Luciana está aqui, minha irmã Daniela. Glória a Deus, eu estou aqui contando meu testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Em agosto do ano passado, dia 6, o senhor foi dia 2, o meu foi dia 6, eu fiz a biópsia. No dia 8, eu estava sentado nos médicos, na frente dos médicos, eu e meu esposo, e ele falou, você está com câncer. E só quem já escutou essa notícia sabe, né? A dor, o chão, tudo muda, né? E eu só chorei, só fazia chorar. Você tem que fazer quimioterapia, câncer no reto também. Você tem que fazer quimioterapia, radioterapia. E meu esposo, ela não pode fazer cirurgia. Se ela fizer cirurgia é pior, ela vai ter que usar bolsa. Vamos tentar quimioterapia, radioterapia primeiro, né? E eu fui assim, né? E naquele mesmo dia o Senhor me mostrou que estava comigo, usou o tradutor ali, né? Que era um evangélico, católico, não sei, eu só chorando, ele dizia assim, ó, fala assim todo dia, eu estou curada do câncer em nome de Jesus, eu estou curada do câncer em nome de Jesus, e eu falo até hoje, quando eu acordo, quando eu durmo, eu falo isso, e eu fui, irmão, eu fui pela fé, sem saber o que ia acontecendo ali, eu soube que é força, que é ter força em Cristo, né, e eu vim aqui, na outra semana,
em 2024, eu, através da Dilma, ela convidou uma amiga, a amiga me convidou e eu estava aqui. E nesse dia eu escutei o testemunho do pastor, em 2024. E eu disse, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Eu estava vivendo no automático, eu só trabalhava, era domingo a domingo, tinha tempo nem de ir na igreja. E eu parei, o Senhor me parou. E eu, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no pastor Cristo, eu vou lá na igreja dele. Ele passou, ele sabe. Então eu procurei quem passou e quem sabia. E eu vim aqui, chamei ele no cantinho ali, falei, eu recebi um diagnóstico assim, ele, eu vou te orientar, faz assim, me deu o telefone. E eu fui. Nesse mesmo dia, ele anunciou que ia ter uma oração aqui, uma oração de 6 horas da manhã. Eu disse, eu vou lá, porque o Senhor me mostrou que era para eu ir, né? E eu vou lá. Aí estava a irmã Lúcia, a irmã Daniela e as filhas, e a gente começou a orar aqui. E a irmã Lúcia, depois de tudo isso, foi uma semana de oração, 6 horas da manhã aqui, foi aqui que eu me fortaleci, irmã. A irmã Lúcia falou que ela só vinha um dia, mas o Senhor mandou ela vir a semana inteira, e a gente veio a semana inteira. E tinha dia que o pastor estava aqui, e tinha dia que era só eu e a irmã Lúcia, 6 horas da manhã aqui orando. E assim o Senhor me fortaleceu, porque eu não tinha força, irmã, não tinha força. E eu vim e fui fazendo o que o pastor estava falando, fazendo a quimioterapia, o Senhor me mostrando tudo que estava acontecendo, e eu fui e soube o que é realmente ter fé, em meio à dor, em meio ao medo, eu me fortaleci, e hoje eu estou aqui contando meus testemunhos, né, porque em janeiro desse ano eu voltei a fazer todos os exames para ver, e o tumor sumiu, para a honra e glória do Senhor, né, sumiu. Não tenho mais tumor nenhum. E eu disse, Senhor, eu quero te seguir e te servir o resto da minha vida. Não importa a proposta que vier, trabalho, vai ganhar $2.000 por semana. Não, eu quero estar na tua casa. Eu quero estar te servindo com meus irmãos. E com essa força que os meus irmãos me ensinaram, que através da oração, irmão, o Senhor é poderoso, é lindo demais, né? E é isso aqui, a comunhão, é a força, é o testemunho que nos fortalece, né? Na presença do Senhor. Amém, é isso. Aleluia. Queria que você ficasse de pé celebrando, como você está celebrando aí esse Deus maravilhoso. Você pode abrir a sua boca e dar glória a Deus aí, querido. Quero fazer uma oração aqui agora. Você está passando por tempestade? Ah, pastor, mas eu ouvi muito testemunho de cura e eu não estou doente. Mas você sabe. É na família? É uma questão de documento? É uma decisão que você precisa tomar? É uma questão lá no Brasil? Que você não pode sair daqui agora para ir lá resolver? Qual é a tempestade que você está enfrentando? Eu quero orar junto com você. E eu vou pedir para você dar a mão para alguém que está perto de você aí agora. E você vai pegar a mão dessa pessoa, vai levantar, vai profetizar para ela e vai dizer, Jesus que acalma a tempestade está aqui para acalmar essa tempestade também. E você vai orar junto com alguém aí. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar aqui agora. Tanto testemunho de cura, se tem alguém enfermo aqui que receba a cura em nome de Jesus. Nós repreendemos toda enfermidade, repreendemos o câncer, porque aqui hoje nós ouvimos tantos testemunhos de que o Senhor é o Deus que pode curar do câncer. Toca agora, Senhor, toca na cabeça, toca, Senhor, no coração, toca, Senhor, no intestino, toca nas juntas e medulas, toca, Senhor, no sangue. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos leucemia, câncer, nós repreendemos, Senhor, todo o mal, inchaço, caroço no corpo, câncer de mama, nós repreendemos em nome de Jesus, repreendemos problemas de coração, repreendemos, Senhor, tudo aquilo que vem para afligir o corpo do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus, é a tua palavra que diz, o Senhor é aquele que nos curou de todas as enfermidades.
Em nome de Jesus, questões familiares, questões, Senhor, com parentes lá no Brasil, questões no casamento, meu Deus, em nome de Jesus, entra agora trazendo restauração neste lar, nessa família, nesse casamento, opera poderosamente, Senhor, assim como nós ouvimos tantos testemunhos aqui hoje, tem gente que está aqui agora, que vai contar testemunho de milagre também, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós abençoamos a vida do Teu povo, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, que essa tempestade seja acalmada agora em nome de Jesus, e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós estamos orando e crendo para a honra e glória do Senhor. Se você crê, dá um aplauso bem forte para o Senhor Jesus. Já vou encerrar. Aleluia! Aleluia!